Hoje nós vamos falar mais sobre a procrastinação e como, né, a gente pode vencer essas configurações mentais que nos impedem de avançar, né? Vamos lá. Um resumo do que a gente vai falar hoje aqui. Primeiro a gente vai compreender o que é a procrastinação. Depois eu vou trazer algumas compreensões importantes para a gente poder, né, sobre o nosso ser, para poder entender mais sobre a procrastinação. Possíveis razões e causas, então aqui é o ponto onde cada ser vai olhar para si e vai falar, acho que o meu é esse, acho que o meu é esse, né? Porque são várias possibilidades, não é uma causa única. Então cada ser vai se identificar mais com, de repente, o seu ponto, né? Lembrando que todos nós temos processos de procrastinação, né? A procrastinação é aquela coisa que a gente às vezes fala, vou fazer depois, vou adiar um pouquinho, então a procrastinação sem ser crônica, ela é até natural, acontece com, né, o problema maior é quando ela se torna algo crônico, que aí realmente é algo que vira frequente e a gente não consegue mais se mover, né, porque está sempre adiando, aí aqui que vira um problema. Então, o adiar um pouquinho, né, deixar para depois uma coisa ou outra, todo mundo faz num certo nível, mas tem níveis que acabam realmente impedindo o ser de avançar, impedindo o ser de alcançar o que precisa, né, com as ações que precisa ter aqui. Aí eu vou deixar uma dica de livros, né? Tem livros que eu li que são maravilhosos, que me ajudaram bastante. Eu vou deixar as dicas aqui. Nós vamos falar como combater a procrastinação e eu vou falar um pouquinho sobre a caminhada até a mente superior, porque eu acredito que quem já está aqui comigo, que estudou no Ativando o Potencial de Ser Humano, sabe que a gente passa pela árvore da vida ali, vai lapidando as esferas, né? Vai ajustando as esferas fractadas que impede a luz de descer através do nosso ser. E eu acredito que é justamente nesse processo de lapidação, quando a gente enrosca em alguma das esferas, é que acaba trazendo mais esse processo da procrastinação, né? Como se a gente se prendesse ali em um processo que não está conseguindo avançar. Então eu vou trazer, né, trazer os pontos ali relacionado com a questão da árvore da vida para a gente identificar se tem, né, alguma coisa ali dentro daquela jornada que pode estar nos segurando também. Então vamos lá, iniciando o que é a procrastinação. Então, procrastinação podemos dizer que é o ato de deixar para realizar uma tarefa, obrigação, compromisso ou responsabilidade em um outro dia ou momento. A procrastinação se torna um vício, um problema, quando é feita com frequência suficiente para prejudicar a nossa vida pessoal e profissional. Tá? O que seria um procrastinador crônico? É aquela pessoa que adia suas tarefas sistematicamente. Então, não é uma vez ou outra, um caso específico ou outro, um dia ou outro, que, né, às vezes a gente não está energeticamente a fim de fazer alguma coisa. Mas acaba se tornando algo crônico, né? Um constante adiamento do que precisa ser feito. E o adiamento, o que acontece, né? O problema maior da procrastinação, porque traz uma falsa sensação, né? Ela amansa a consciência e traz uma falsa sensação de que estamos fazendo alguma coisa. Então, às vezes a gente coloca naquela lista, passa para a lista de amanhã, passa para a lista de depois, passa para a lista da semana que vem, passa para outra lista, e aí a gente vai, né, constantemente colocando esses projetos, essas ações, as coisas que a gente precisa fazer, tanto na vida pessoal como na vida profissional, para depois, para depois, para depois. E esse depois nunca chega, né? A consciência fica amansada, achando que está fazendo alguma coisa, porque está adiando, realmente está fazendo, né? Está adiando, e a consciência amansada, ela não move, né? Então acaba sendo pior viver um processo de adiar do que um processo de reconhecimento mesmo, né? De não vou fazer, vamos dizer assim, né? Que aí a mente libera aquilo, vamos dizer assim. Então, por isso a procrastinação é muito importante ter a nossa atenção, porque ela prejudica bastante a nossa jornada, uma vez que a gente não se atenta a isso, né? Fica aí nessa falsa sensação de avanço. Então, o que acontece? Enquanto a gente tem o nosso autocontrole, que é o controle, né, do nosso ser, controle, tá, eu decidi que eu vou fazer, então eu vou fazer, eu decidi que eu quero ir, então é o controle que eu tenho do meu próprio ser, vamos dizer assim, né? E coisas que me motivam, que faz com que o meu ser se movimente, vamos dizer assim. Então, enquanto o nosso autocontrole e motivação superam os efeitos dos fatores negativos, apesar da influência dos fatores limitantes, nós conseguimos realizar nosso trabalho da maneira esperada.
Então, existem fatores negativos, né, que às vezes são ansiedades, medos, inseguranças, e fatores limitantes, às vezes falta de energia, ou não tenho recurso, ou não tenho. Então, tem coisas que me limitam e tem coisas que me jogam para a frequência negativa. Então, quando a balança ela está, vamos dizer, né, o autocontrole e a motivação ainda está mais elevado do que os fatores negativos e os fatores limitantes, a gente consegue se mover. Uma vez que a minha balança, né, vai para o outro, descontrola, vamos dizer assim, o meu autocontrole desce e os fatores negativos e os fatores limitantes começam a sobrepor o autocontrole e a motivação, aí, né, no entanto, quando os fatores limitantes superam o nosso autocontrole e motivação, acabamos procrastinando, adiando o nosso trabalho indefinidamente ou até algum ponto futuro no tempo em que o equilíbrio desses estímulos mude a nosso favor. Então, aqui é muito importante a gente ter essa consciência, vamos dizer assim, né, de que esses fatores negativos e os fatores limitantes, eles vão estar sempre atuando, né, de forma a nos trazer uma resistência ao nosso avanço, né, e o controle, o autocontrole e o que nos motiva a avançar tem que superar tanto os fatores negativos quanto os fatores limitantes. Aí é a nossa responsabilidade, né? De identificá-los, que aí eu acho que é um ponto importantíssimo a gente olhar para isso, né? Então, vocês que estão aqui, que estão buscando entender, anote aí quais são os meus fatores negativos e quais são os meus fatores limitantes, né? De novo, o fator limitante pode ser dinheiro, pode ser recurso, pode ser ajuda de outras pessoas, pode ser falta de energia mesmo. Trabalho muito durante o dia e não me sobra tempo, às vezes, para trabalhar em um outro projeto, então falta de energia. E os fatores negativos é aquilo que influencia o nosso corpo, né? Que baixa a frequência do nosso corpo, normalmente emoções de baixa frequência. Então, medo, insegurança, às vezes raiva, às vezes, como fator negativo também, tem a questão do ser ficar inseguro mesmo, né, para avançar. Então ele não tem, fica em dúvida, fica sempre se colocando em dúvida em situações que ele precisa decidir. Então isso acaba se tornando um fator negativo dentro da nossa postura de avanço, tá? Então identificar esses fatores para poder combatê-los, né? Porque se a gente não tem eles no campo de visão, a gente acaba sendo dominado por eles. Então isso é muito importante. Obviamente, treinar, né, trabalhar no nosso ser o autocontrole e formas de manter-nos motivados, tá? Nós vamos falar bastante sobre isso aqui. O problema da procrastinação é, muitas vezes, a falta de motivação para seguir. Então, vamos começar com compreensões importantes, tá? Antes de qualquer coisa. Deixa eu só compartilhar aqui. Perfeito. Primeiro ponto, entender a diferença entre procrastinação ou preguiça, né? Porque a gente muitas vezes fica na dúvida, será que eu tô com preguiça ou será que eu tô procrastinando? Né? Então, vou trazer a diferença aqui para vocês poderem se autoanalisar aí, tá? Qual que é a diferença da procrastinação com a preguiça? O reconhecimento da responsabilidade, na verdade, né? O ponto-chave que diferencia esses dois, o preguiçoso do procrastinador. Apesar de não ser o único, mas é um dos pontos principais. Por quê? A pessoa que tá com preguiça, normalmente ela não sente nem culpa de não fazer, tipo, tá com preguiça, não quer fazer e tudo bem, né? A pessoa que está no ciclo de procrastinação, ela se sente muito culpada por não estar conseguindo fazer. Então, gera uma sensação justamente, né, de um ciclo e um movimento de adiamento, porque ela sabe que aquilo é necessário, sabe que é responsabilidade dela, sabe que precisa fazer dentro do ser dela, mas não consegue fazer, então vai criando, né, artifícios aí mentais e até ao redor para poder jogar e jogando isso para depois, né? Vamos dizer assim, colocando isso aí no depois, vamos dizer assim, tá? Então, o senso de responsabilidade faz com que o procrastinador fique ansioso por não solucionar a demanda e se sinta culpado e receoso com as consequências. Então, qual que é a diferença principal? Assume que não vai fazer mesmo, que não está com vontade de fazer e não se sente culpado por isso e também não sente uma ansiedade porque fica pensando nas consequências, né, do não estar fazendo, e o outro já não. Então, o procrastinador acaba até sofrendo mais do que o preguiçoso, vamos dizer assim, porque realmente tem, né, esse sentimento de não estar conseguindo avançar efetivamente, né?
certo. E gratidão a todos que estão compartilhando no chat aí para ajudar o pessoal com o som, tá? Muita gratidão. Então, então é esse um ponto importante da gente entender, identificar. Será que é preguiça ou será que realmente é procrastinação, né? Se você sente que tem a responsabilidade, né, e sente culpa por não estar fazendo, é um processo muito mais ligado à procrastinação do que realmente à preguiça, né? E é importante a gente entender também que nós somos fabricantes e consumidores de dispersão. Então, o ciclo de procrastinação, ele a gente identifica o que precisa fazer. Ah, mas aí a gente vai tomar um café, a gente dá uma checadinha na rede social, a gente vai pegar uma água, aí a gente conversa com alguém, aí a gente percebe que não fez o que foi planejado, né? E aí começa a criar um ciclo de ansiedade, um ciclo de desconforto, porque eu sei que eu tenho que fazer, eu sei, né, vamos dizer assim, eu tenho uma tarefa que eu já defini que ela precisa ser feita, só que o meu ser, por alguma razão, a gente vai trazer as razões aqui, ele começa a querer fugir dessa atividade, ele começa a dispersar, né? E nós somos fabricantes, a gente pode fabricar as dispersões e a gente gosta de consumir também, né? Entrou na rede social, a gente dispersa até dizer chega. Então, é importante a gente entender que o ciclo ele meio que se repete, né? E porque muitas vezes, o que eu identifiquei aqui, né? É lógico que o ser, ele sente quando a gente está concentrado fazendo uma atividade. Então, eu estou lá, eu decidi que eu vou fazer aquela tarefa, eu estou concentrada fazendo ela. A minha mente, ela precisa, e aí cabe ao meu autocontrole também saber gerenciar isso, né? Saber que tem momentos que eu vou ter que dar uma pausa para ela descansar, para ela poder voltar com potência e fazer o que precisa ser feito. E se eu não interromper também esse ciclo de ficar, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, ela também vai começar a querer criar formas de me tirar daquilo, porque já que eu não estou tendo controle suficiente para me tirar sozinha. Então, aí também faz o nosso ser entrar no ciclo de procrastinação. Então, compreender que quando a gente define uma tarefa, a gente define o tempo e define a recompensa. Nós vamos falar muito sobre isso aqui. Muitos dos casos de procrastinação é a falta de recompensa. Então, é o corpo combatendo o próprio ser que não está tendo autocontrole. Né? O corpo querendo fugir de você. Então, a sua mente está querendo colocar ele lá, mas se a sua mente só colocar ele lá e não trouxer a recompensa, ele vai arrumar formas de fugir para poder porque cansa, né? O organismo cansa, a mente cansa e ela acaba encontrando café, água, rede social, ela quer descansar. E às vezes a gente não deixa ela descansar, a gente não dá o tempo, né, que a gente chama de ócio positivo ali, que é aquele momento onde ela pode relaxar, onde ela pode se soltar, né? E aí a gente fica nessa, né? Capitalismo, né? Tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, e automaticamente não consegue manter o ser nesse lugar o tempo todo, e aí gera culpa. Se eu não faço isso controladamente, se o meu ser fica solto e eu não coordeno a recompensa, a hora de parar, a hora de. Eu fico constantemente com aquilo na cabeça que tem que ser feito, né? E procrastinando e fugindo daquilo, e nem faço e nem distraio, porque quando eu estou distraindo, a mente está me lembrando que eu tinha que estar fazendo. E quando eu estou fazendo, a mente está me lembrando que eu estou cansada de estar fazendo. Então, eu não crio um ciclo de equilíbrio entre o meu ser, para que eu me sinta, né, confortável para fazer tanto um, né, como o outro, né, tanto o descanso como as tarefas, tá? Então, quando o corpo cansa desse ciclo, ele acaba pedindo socorro e vai criando artimanhas e artifícios aí para nos tirar desse movimento de ação constante, que muitas vezes a gente se coloca, né? Porque tem que trabalhar, porque tem que trabalhar, porque tem que trabalhar. Tá? Aí um ponto muito legal no vídeo, até foi uma pessoa que compartilhou lá no nosso grupo, acho que foi a Sônia, não tô lembrada certinho, mas acho que foi, da Lúcia Helena Galvão, sobre, ou a Sônia ou a Eliana, sobre resistência, que é um vídeo muito, muito legal, e aí eu tirei essa parte de lá, onde ela fala sobre o inimigo invisível, na verdade, né? Que a primeira coisa que nós precisamos identificar é contra o que nós estamos lutando. Né? Contra o que nós estamos lutando. Porque, na verdade, muitas vezes a gente fica tentando encontrar o ajuste, o que ser feito fora, mas, na verdade, nós estamos lutando contra uma resistência interna. Ela é dentro, né? Nós não estamos lutando contra nada fora, estamos lutando contra um inimigo interno, que pode ter aliados fora, né? Vai buscando coisas aliados fora, mas os aliados externos não nos derrubam
mas o interno sim. Então, mesmo que tenha aliado externo, não seria possível derrubar o nosso ser, vamos dizer, impedir o nosso ser de fazer as coisas. Mas o interno consegue, tem essa capacidade. Então, quando a gente toma consciência que, na verdade, o nosso maior inimigo não está fora, ela está dentro, né? É essa resistência que nós todos enfrentamos, que é interna, a gente começa a lutar com o inimigo correto, entender que é realmente, né, um trabalho interno que tem que ser feito para se libertar desse lugar da procrastinação, né? Esse lugar que causa essa resistência. E a gente consegue, não sei vocês aí, mas eu consigo perceber, principalmente esse processo da procrastinação, ele vai, à medida que a gente vai passando por mais experiências, pelo menos foi o meu caso aqui, né? Não sei se é o de todo mundo, mas foi o meu aqui. Eu tive, no começo da minha jornada, eu tinha muita disposição, então faz faculdade, vai fazer tudo, então sempre muito ativa, muito ativa. E aí, à medida em que eu fui passando por experiências e foi tendo minhas frustrações, foi tendo, né, as coisas que foram me deixando insatisfeitas, ou com o resultado, ou com a forma como as coisas foram conduzidas, à medida que eu fui causando, gerando experiências, a resistência foi aumentando. Então, essa resistência, ela atua no campo de todos nós, né? A resistência, toda vez que a gente vai crescer, existe uma resistência que é do próprio campo mesmo, né? Contra esse crescimento, contra essa expansão. E não é bem contra essa expansão, na verdade, é porque nesse processo da resistência a gente se fortalece. Então, não é que tem algo, bem dizer, contra a gente, né? Mas é necessário que a gente consiga empurrar, né, fazer esse movimento da expansão, entendendo que tem essa resistência e que essa resistência é necessária para nos fortalecer na questão da gente se tornar muito mais, vamos dizer, perseverante, muito mais, vamos dizer, dinâmico. A gente precisa. Todo mundo consegue ir até um certo ponto, mas poucos conseguem romper, né? Vamos dizer assim. Então, o que eu fiz até aqui na minha jornada, eu percebo que eu consegui vir, então, consegui até estudar, consegui fazer as coisas, mas o romper, que é o que leva a gente, às vezes, para voos maiores, né? Ele depende de uma resistência maior da nossa parte também. Ele depende de uma força maior, de uma lutar contra as coisas, né? Contra essa resistência que fica, de certa forma, impedindo o nosso ser de se tornar mais, né? De se dedicar mais, de fazer mais. Então, eu percebo que o passar do tempo, ele aumentou essa resistência no meu campo. Porque eu acredito que as provas, né, as situações que eram mais fáceis para o meu, né, para o meu avatar, eu consegui vencer nesse começo, né? Então, fui ultrapassando, e à medida que as experiências foram ampliando, então fui indo para níveis mais fortes em relação às experiências, então onde meu ser estava sendo mais testado, mais desafiado. E aí é que realmente eu tô precisando olhar com mais força para essa resistência, estou precisando olhar para ela de uma forma mais. Entendo que você está aí, sei que eu preciso lidar com você. Se eu quiser romper esse lugar que eu cheguei até aqui, agora eu preciso realmente entender mais sobre você. Então, acho que essa mentoria foi para que eu pudesse entender mais sobre essa resistência e para que eu pudesse transmitir também o que eu venho entendendo por aqui, né? Eu acho que toda vez que eu entrego, eu recebo também. Essa é a parte mais linda das entregas, né? É dando que se recebe. Então, é isso. Eu cresço com o crescimento de vocês também. E vamos entender, então, antes de qualquer coisa, né, o que, já que esse inimigo é interno, então, contra o que nós estamos lutando, né? Então, para quem não está habituado ainda com as minhas explicações, eu sempre trago uma analogia da gente ser um sistema. Nós somos um robô, nós criamos, na verdade, né? A nossa alma criou esse avatar, esse corpo físico para viver a experiência na Terra. Isso é um veículo, né? A realidade está dentro desse veículo. Esse veículo, que é o corpo físico, ele foi criado para se mover na terceira dimensão, para se mover na dimensão da matéria. Mas, né, ele é um sistema, é um sistema criado para viver essa experiência. E esse sistema, ele está cheio de configurações. Ele tem configurações para tudo que é lado, né? Desde que a gente chegou aqui, então o sistema começou na mão de uma criança, o nosso ser na infância, e essa criança fez todas as configurações que ela
achou que devia se fazer dentro das experiências que ela estava vivendo. Né? Então, toda vez que ela copiou, ela imitou muitas configurações. Então, minha mãe faz assim, eu faço também. Meu pai faz assim, eu faço também. Então, tem várias configurações rodando dentro do nosso ser. Se você vê isso, você pensa isso e faz e sente isso e age assim. Se você vê aquilo, você pensa isso, sente isso e age assado. Então, existe como essa sequência, ela existe assim em milhares dentro do nosso ser, né? E com a procrastinação não seria diferente. Nós temos programações, nós temos configurações dentro do nosso ser, que toda vez que a gente vai em algumas direções, né, que hoje eu vou expandir um pouquinho quando a gente for falar das razões, lá das causas, a gente o nosso ser ele começa de certa forma a trazer essas configurações à tona, né? Então, por exemplo, tudo que é novo e desconhecido tem configurações para deixar a gente, opa, calma, não vai por aí, não, porque a gente tem medo do desconhecido. O ser humano, ele se dá muito bem com que quando ele está seguro, ele conhece, mas quando ele não conhece, tem configurações em praticamente todos nós que a gente tem que ficar muito mais atento quando a gente não conhece. E quando a gente fala de expandir, quando a gente fala de crescer, nós estamos falando de levar o nosso ser para um lugar desconhecido. E olha que interessante, na verdade, a procrastinação ela pode ser uma configuração dentro do nosso ser que não quer que a gente vá porque não conhece. Ou seja, eu não quero que você se torne quem você sonha ser, porque nós nunca fomos lá e eu não sei como é lá. Vai que lá é desconhecido. A gente acha que é bom, mas eu não sei, porque a gente nunca foi. Então, como é que eu vou ter sucesso? Como é que eu vou expandir? Como é que eu vou fazer? Vou me tornar quem eu sonho em me tornar? Se lá é um lugar desconhecido e tem uma configuração dentro de mim que fala que a gente não gosta de coisas desconhecidas. Aí dificulta. Aí é natural que eu vou criar resistência, porque você não quer ter sucesso, porque você não quer se tornar quem você sonha? Não, porque você não quer lidar com o desconhecido, né? Porque, infelizmente, tem configurações dentro de nós que fala pra gente que o desconhecido dá medo. E por mais que a gente conscientemente tenha, né, essa visão de que vai ser melhor, ainda assim é desconhecido. Só vai saber se vai ser melhor quando chegar. E para chegar, precisa vencer as configurações que tem medo, né, de seguir, vamos dizer assim. Então, o primeiro ponto é isso, entender que nossa mente é um sistema, nosso ser é um sistema, tem muitas programações, tem tudo, né, tudo funcionando aqui na base dessas configurações feitas pelo nosso ser na infância, né? Então, como eu falei, né, entendendo que tem esse sistema, nós estamos com esse sistema rodando diariamente, né? E as resistências que fazem parte desse sistema que foi configurado aí durante a jornada, ela precisa ser vencida diariamente. Ela precisa ser vencida diariamente até que isso se torne um hábito e aí a gente comece a romper essas configurações e conseguir não deixar que ela nos domine, não permitir que ela esteja no controle e sim a gente esteja no controle, né? Não mais ela. Então a gente tem que vencer a inércia, que é o lugar, porque muitas vezes a procrastinação ela já nos colocou no lugar onde a gente está ali e não consegue mover, né? Então a gente tem que vencer, que é romper esse lugar de começar a movimentar, que é a inércia. A conversa fiada da nossa mente que fica tentando convencer a gente com várias coisas que isso não vai dar certo, é melhor nem fazer, acho que é melhor não ir nessa direção, acho que isso não. Então, tem essa conversa fiada que então, é a mente tagarela que vai ficar tentando convencer a gente que a gente não deve ir, né? Os adiamentos que nós vamos fazendo porque não quer gastar energia com aquilo, muitas vezes com medo de não conseguir ter resultado, com medo de não conseguir chegar, né? Novamente o medo dominando o nosso ser, as desculpas que você vai inventar para não avançar. Então a gente tem que vencer uma camada aí para conseguir vencer essa resistência, né? E isso não é uma coisa que a gente faz uma vez só, porque se a gente fizer isso hoje, amanhã o sistema começa a rodar de novo e começa a querer convencer a gente de novo. A gente só consegue efetivamente romper e vencer isso dentro do nosso ser depois que a gente fez isso muitas vezes e reconfigurou o sistema, né? Então o sistema ele vem, ele fala e você fala não e vai lá e age diferente. Não, eu vou fazer mesmo assim. Ah, mas não vai dar certo, a gente não vai conseguir. Não... Lembra aquela vez que você fez lá que não deu certo? Lembra aquela vez que você fez que deram risada de você? Lembra um monte de configuração, né? Cabeça e você querendo ir e as configurações sendo ativadas lá. E aí
E aí você vai dar um passo, alguma coisa se repete parecida com o que deu errado lá atrás, e aí a configuração vem de novo. Já falei pra você que não vai dar certo, já falei pra você que não é melhor você não ir. Então, olha só, a gente tem que vencer essa configuração mental que tá tentando lembrar a gente de outras vezes que não deu e que não vai dar para a gente conseguir efetivamente romper, né, essa resistência que o sistema causa no nosso ser para nos proteger. Né? Aí essa é a maior a compreensão mais linda de ter que esse sistema ele acredita que está fazendo isso para nos proteger, mas ele não está nos protegendo, ele está impedindo o nosso ser de chegar onde ele precisa. Ele está impedindo o nosso ser de avançar, né? E a nossa responsabilidade vencer, né, essa conversa fiada da nossa mente, entender que é uma conversa fiada que está botando medo, colocando medo para impedir a gente de avançar, para a gente poder efetivamente sair, né, de um lugar aí que não nos deixa seguir. E o mais desafiador é sentar e começar a fazer o que precisa. Toda vez que a gente vai vencer, que a gente vai, né, lidar com esse sistema, muitas vezes a gente tem que segurar essa mente tagarela e ficar e mover e colocar ele para se movimentar, mesmo com a mente muitas vezes querendo convencer que não vai valer a pena movimentar, que não deve ir nessa direção, que não vai dar certo, que, enfim, toda a conversa fiada que ela traz aí para nos segurar, né? E tem um ponto muito importante também que eu acho importante trazer antes de qualquer coisa, que à medida que a gente vai avançando também, acho que vai amadurecendo e vai crescendo como alma, né? O nosso corpo físico ele cresce até um certo momento da nossa vida e depois entra um momento em que a nossa alma quer crescer, né? Começa uma cobrança dessa alma. Pô, a gente veio para cá, né? Tu cresceu já o corpo físico e eu preciso fazer o que eu vim aqui para fazer, né? Então, tão fundamental quanto alimentar o nosso corpo físico, porque senão ele morre, é alimentar a nossa alma com o que ela veio aqui para fazer. Senão, algo dentro de nós também vai morrer, porque a alma, quando ela não é alimentada pelo alimento energético que ela precisa, né, ela também morre. E nós temos muito casos de almas mortas dentro de corpos aqui. Acho que todos nós temos alguns ao nosso redor aí, né? Onde o corpo está aqui presente, mas a alma já foi, já tem ali, né? Não tem mais vida, vamos dizer assim. Então, e aí a gente acaba se tornando como zumbis, eu brinquei aqui, né? Jogados para lá e para cá pelos distrativos da sociedade, né? Jogado, vai para o Instagram e fica ali sendo jogado, e vai para o trabalho e só acorda e dorme, e fica ali realmente e a alma ali dentro gritando e pedindo ajuda para que o ser realmente vá na direção que precisa para poder cumprir o que veio aqui para fazer, né? Todos nós temos um recado para dar para o mundo, todos nós, sem exceção, cada um da sua forma, com o seu dom. Olha que lindo que é isso, né? Entender que nós temos uma mensagem única, que se a gente não entregar ela nesse universo, vai fazer falta para esse universo, né? Porque nós viemos para entregar e a nossa mensagem, ela pode ser até parecida com os demais, mas ela vai ter uma forma única de ser entregue, que vai conectar de forma única com os seres que sentirem conexão com a nossa forma de entregar. Então, nada, né? Muitas vezes a nossa mente pode nos convencer, não, mas você vai falar isso, as pessoas não precisam disso que você vai falar novamente, a conversa fiada da nossa mente, né? Do nosso sistema, da programação. E eu estou aqui para te dizer que sim, o mundo e as pessoas precisam do que você veio aqui para entregar, né? Se a procrastinação não está deixando você entregar da forma que você deveria, né? Se atente a tudo isso que a gente vai falar aqui para você vencer, né? E não deixar a sua mente com essa conversa fiada te tirar da direção que a gente precisa, né, para alimentar e cumprir o propósito da nossa alma aqui. Né? E quando a gente não caminha na direção, isso nos causa uma angústia existencial por não fazermos o que deveríamos estar fazendo. Então, existe, eu acho que até uma etapa da nossa vida em que a nossa alma aceita não fazer, né? Adolescente, ali, oba-oba, fala, vou deixar. Curte aí, corpo, vai curtindo, mas vai chegar um momento que você vai precisar cumprir, né, a nossa missão aqui. E aí a alma começa a gritar mesmo dentro do ser e pedir atenção, né? E aí vai trazendo essa angústia que eu acho que é aí nesse ponto que se a gente começa a procrastinar e não vai na direção que a alma está pedindo para a gente ir, vai causando muita ansiedade, né? E essa sensação realmente de tá faltando algo, tá faltando algo. E eu trouxe essa imagem, é uma imagem bem forte, mas eu acho ela importante também para alertar os nossos seres que estão aqui em busca, né, os buscadores que estão em busca de mais informações, que a nossa mente, ela enrosca facilmente quando a gente não treina ela.
mas ela enrosca assim, que nem um anzol mesmo. Eu não achei bem um anzol, achei essas âncoras aí, porque assim, eu vejo claramente, via muito o meu ser e hoje eu vejo muito nos atendimentos. Meu Deus, como as mentes são enroscadas, como as mentes são enroscadas. Assim, elas enroscam, né, no problema, ela quer entender o porquê a vida do outro, por que que o outro tá fazendo isso para ela. A sensação que eu tenho é que as mentes, elas estão que nem ganchos, assim, enroscando nas notícias, no problema da vida do outro, no que o outro está fazendo, na forma que o outro olhou para ela, na forma que o outro... A mente está o tempo inteiro enroscando em coisas que tiram a energia dela, né? Que vai tirando a energia do ser. E com isso, é óbvio que vai faltando energia, muitas vezes, para colocar em projetos, para fazer o que veio fazer aqui, né? Então, é a nossa responsabilidade treinar a nossa mente, né, para não deixar ela enroscar, não tanto no plano presente, né, porque eu falo que a gente vem e a gente fica querendo encontrar razões do porquê e justiça, nossa, mas porque o outro fez isso, ele está se dando bem, ele está se dando melhor que eu, mas ele fez mal e eu quero entender, né, eu falo que tem seres que às vezes querem entender o porquê que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo e julga as pessoas e coloca um como mal e o outro como bem e tá tão preso nesse lugar, né, de enroscar, de enganchar a mente, que isso causa muita procrastinação, porque o ser ele tá querendo entender, né, que nem eu fiz um atendimento em que a pessoa acha injusto que alguém que vai estar ficando com a herança e tá brigando com a herança, não sei o quê, e a gente não entende que, na verdade, o plano ele é energético, ele é frequencial, e se o dinheiro não vem, é porque a gente não tem frequência para aquilo, né? Então não é os seres, eles estão só fazendo um papel de movimento das frequências, não é pessoal, não é nada, né? E é difícil para a mente, vamos dizer assim. Eu vejo que essa é a maior dificuldade do nosso ser. Porque a gente quer encontrar razão, a gente quer encontrar o porquê de ser assim, a gente quer entender coisas que a mente não está entendendo, vamos dizer assim, ela quer criar uma razão. Então a mente vai enganchando nessas buscas por compreensões que não tem como compreender, né, que não tem como. E aí, às vezes, a gente olha para uma ação do outro e a gente julga, e a gente não entende, e a gente, né, mas por que que essa pessoa está passando por isso? Eu não consigo entender. Gente, nós não vamos conseguir entender, é muito maior. Isso tem relação com vidas passadas, isso tem coisas. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós não estamos aqui para tentar fazer sentido na vida, principalmente do outro. Malemar, a gente está aqui para fazer sentido da nossa vida, né? Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou vivendo isso? O que que eu tenho que aprender com isso? Para minha alma não ter que voltar para cá e reviver isso novamente, ou repetir um ciclo, né? Fazer um ciclo repetitivo. Então, tirar o nosso ser, não deixar a nossa mente enganchar, se prender em nada que não tem como a gente fazer nada efetivamente, vamos dizer assim. Então eu faço muito esse treino com a minha mente aqui, e esse é um processo que me ajudou bastante no processo da libertação da procrastinação, né? Que é a questão de não deixar a mente enroscar em nada que eu não consigo resolver, que não tem a ver comigo, que não tem relação comigo, que eu não posso fazer nada e ponto final. Então a minha mente não deve estar naquele lugar, ela deve estar focada no que eu tenho que fazer. Por isso, né? Para guardar energia para o que eu tenho que fazer, para eu ter, né, energia mental mesmo para colocar em prática tudo que eu preciso colocar, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Uma vez eu estava aqui fazendo minhas coisas, entrei no Instagram, vi no Instagram ou na rede social, não lembro o que eu vi, uma notícia de alguém falando sobre aquela questão das crianças nos outros países, que eles prendem para tirar os hormônios dessas crianças e tal, não sei o quê. E aí a minha mente enganchou nisso. Enganchou nisso, é uma notícia ruim, e aquilo eu comecei a pensar nessas crianças e o que eles estão fazendo com as crianças, não sei o quê. E por um momento eu fiquei ali, né, jorrando energia, colocando energia ali, sofrendo por algo que eu não tenho como resolver. Eu não moro naquele país. Eu não sei onde estão essas crianças. Eu não sei o que eu vou fazer, o que eu poderia fazer para ajudar. Eu não sei nada. Eu não tenho como fazer nada. E a única coisa que eu estava fazendo era gastar minha energia com algo que eu não ia ter como resolver nada, eu não ia ter como fazer nada. E ainda assim, olha só, a minha mente enganchou nisso. E aí, por um momento, eu despertei e falei: sai daí, sai daí. Né? Eu recebi também aqui um chamado do meu eu superior falando: você não foi aí para resolver esse negócio das crianças. Que se fosse para resolver esse negócio das crianças, você tinha nascido lá. Você não tinha nascido aí onde você tá. Você nasceu aí, então você tem que fazer o que você foi fazer aí, né?
E realmente a nossa mente ela se engancha, enrosca em preocupações que a gente não tem o que fazer. Então, que é só mesmo para baixar a nossa frequência e tirar o nosso ser, né, da ação e das atividades que precisa para poder fazer o que precisa ser feito, tá? E, então, esse é o primeiro ponto da gente, né, entender que a nossa mente é enganchadora né, ela vai se enganchando aí que nem um anzol nas coisas. O outro ponto que é muito importante é entender que nós somos prisioneiros do tempo. O passado e o futuro nos prende para nos tirar do aqui e do agora. Né? Como é que eu fico presa no passado? Quando eu estou presa em uma situação de trauma, de dor, de rancor, de insegurança que eu passei, que eu vivi, e o meu ser visita esse lugar com frequência para ficar sofrendo, né? Gastando energia novamente, relembrando, movendo ali. Então, esse é um outro roubador de energia do nosso ser. E no futuro, preocupação, como é que vai ser, o que vai acontecer. Esse aqui, o do passado eu tirei, né? Tanto que eu tenho um trabalho aí que eu faço de cura da criança interior, porque eu já trabalhei demais o meu ser e hoje eu contribuo aí com quem também quer fazer esse trabalho no seu ser, de libertação dos enroscos do passado. E agora o do futuro eu estou trabalhando, que a minha mente ela vai para o futuro e ela quer entender o que vai acontecer e ela quer começar a fazer e tal. Putz, é um gasto de energia absurdo, né? Porque no final das contas, tudo que eu imaginei sai tudo para outro lado, vai tudo para outra direção e realmente, né? O que eu devo fazer com o futuro é criar, né, a minha realidade do jeito que eu gostaria, mas não ficar preocupando, né, com coisas que podem vir a acontecer certo, errado, dar bom, dar ruim, que isso é só roubo de energia, né? Eu posso intencionar algo positivo para ajudar o corpo, né, a alma a ir para aquela direção e o futuro caminhar naquela direção, mas não ficar criando principalmente coisas negativas ali que podem trazer preocupação. Mas é outro ponto que faz muito enganchamento da mente, né? Para trás e para frente. Para trás da depressão e tristeza, para frente da ansiedade, porque eu não sei como é que vai ser. Então, importantíssimo entender que nós somos prisioneiros do tempo. E é a nossa responsabilidade tomar essa consciência e não deixar o nosso ser se aprisionar nem para trás nem para frente. Porque a gente não faz nada nem para trás nem para frente. O único lugar em que a gente consegue ter uma ação efetiva é no aqui e no agora. E a mente precisa estar no aqui e no agora, para ela conseguir atuar, fazer o teu corpo físico atuar na alta performance, né? Atuar e entregar o que veio aqui para entregar, tá bom? Um outro ponto muito importante que eu acredito que traz muito essa agonia e essa ansiedade que gera, né, intensifica a procrastinação, é a gente ver a escada inteira e começar a já se preocupar no primeiro degrau, como é que eu vou fazer para chegar lá no último. Então, esse é um outro ponto assim que eu fiz muito também, que era tipo imaginar o caminho inteiro e aí já ficar cansada de imaginar traçar aquele caminho inteiro e ficar pensando, meu Deus, acho que eu nunca vou conseguir chegar naquele ponto lá do final. Então, isso é um outro ponto que eu aprendi aqui e que me ajudou demais. Apenas o próximo degrau. Ponto final. Eu posso, um momento ou outro, sentar e dar uma olhada na escada. Depois que eu dei uma olhada e eu planejei a escada inteira, que eu planejei a escalada da onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, eu fecho aquele lá e a partir daquele momento o meu foco é só no próximo degrau. Ponto final. Isso é muito importante. Toda vez que você for traçar definir algo de um projeto de vida, alguma coisa, se a gente ficar sempre com o projeto de vida ali, né, olhando para ele inteiro, o nosso ser tende a acreditar que não vai conseguir traçar a jornada inteira. E aí a gente começa ao criar coisas. Ah, será que é possível? Será que eu vou? Será que não vai? Parece que é tão longe, parece que está tanto, né, parece que está tão distante, parece que falta tantos degraus ainda. Eu já começo a ficar cansado antes da hora. Então, fechou, né, o projeto e o foco é sempre o próximo degrau. O que eu vou fazer hoje para eu chegar, né? O que eu posso fazer hoje? Que é o que se eu fizer hoje, amanhã eu já vou poder fazer a outra coisa, o próximo degrau. E assim, dia a dia, degrau a degrau, a gente cria, né, a escada completa aí que vai nos levar onde a gente definir como ser. Tá? Perfeito. Então, esses eram os pontos importantes que eu achei que eram importantes para trazer sobre a procrastinação. E agora a gente vai falar das possíveis razões e as causas
né, do porquê que o nosso ser procrastina, tá? Procrastina tanto. Primeiro ponto, objetivos abstratos, a gente não sabe onde a gente quer chegar. A gente não tem definido o que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer, onde é que eu quero chegar, qual que é o objetivo, como que eu vou, né? A gente deixa tudo muito aberto, né? Isso, inclusive, é o medo de não realizar. Muitas vezes eu não quero sonhar porque eu não sei se eu vou conseguir realizar esse sonho. Vem muitas vezes, né? Deixar as coisas abstratas é medo da frustração. Eu senti muito isso aqui no meu campo também, pelo menos no meu campo foi, né? Percepção de que eu parei de querer sonhar porque muitas vezes eu sonhei e não realizei, então eu comecei a ficar frustrada com sonhos. E aí eu prefiro nem sonhar. E aí, quando eu prefiro nem sonhar, tudo fica muito abstrato. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, né? E aí acaba que é muito fácil de se perder também e acabar procrastinando. Uma outra causa, né, uma outra razão é recompensas que estão longe de acontecer. Né? Então, o nosso ser, ele precisa de ser recompensado quando ele é esforço, quando ele tem um esforço. Né? Então, se eu fiz uma atividade que cansou, eu preciso descansar. Eu preciso, né? Então, eu tenho que trazer esse equilíbrio para o meu ser para que eu possa efetivamente, vamos dizer assim, manter o meu ser motivado. E o que que acontece é que às vezes a gente fala, não, vou trabalhar para daqui 10 anos eu conseguir alguma coisa, para daqui 20 anos eu conseguir alguma coisa. Quando a recompensa está muito longe, e eu não crio recompensas menores, e eu foco numa recompensa mais longe, eu acabo, de certa forma, desmotivando o meu ser. E ele pode entrar em processo de procrastinação, porque, tipo, vai demorar muito tempo para eu ter essa recompensa. Hum. Então, acho que eu não vou, não. Vou reservar energia, né? Então, entra em processo de procrastinação. Terceiro item, não consegue se manter no aqui e no agora. Então, esse é um outro ponto, porque se eu tô aqui fazendo o que eu preciso fazer, mas a minha mente fica pensando, porque tal pessoa fez isso para mim lá atrás, ou porque isso aconteceu, ou, né? Então, o meu ser tá sempre no passado, ou sempre no futuro. Ai, meu Deus, o que vai acontecer se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver isso? Então, eu não consigo efetivamente colocar a minha atenção, o meu foco e a minha ação no presente, né? E eu tô agindo aqui, mas a minha mente está se desviando o tempo inteiro. Então, esse fato de não conseguir se manter, né, no aqui e no agora é muito acaba sendo muito comum em pessoas que procrastinam, né? Porque se você for ver bem mesmo, na verdade ela está tentando fazer algo, mas a mente dela não está ali. Então é óbvio que ela não vai conseguir avançar, porque a mente está presa em outros lugares, né? O quarto passo, que pode ser uma das razões da procrastinação, é a questão da indecisão. Pessoas que são muito indecisas, ficam em dúvidas, muita dúvida. A dúvida é uma das coisas que mais tira a nossa energia, né? E tem pessoas que são muito presas nessa questão da indecisão e da dúvida. Roupa, o que que vai comer, o que que vai, né? Eu já passei por uma fase assim também. Faz parte de uma das esferas da subida da árvore da vida. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Exaustão emocional. Então, seres que não têm controle da sua própria frequência, que ficam, né, a frequência alta, a frequência baixa, raiva, aí, amor, daqui a pouco raiva, daqui a pouco alegria, daqui a pouco tristeza, que, né, que fica ali na. É lógico que vai para exaustão emocional. Foi inclusive a nossa mentoria da aula passada, a aula, né, da mentoria passada, que a gente falou sobre exaustão emocional, porque é o ser que não tem controle das emoções. Então, as emoções ficam, né, subindo e descendo, e isso gera um gasto de energia imenso no corpo, e aí não sobra energia para fazer o que precisa, entra em processo de procrastinação, o corpo está cansado e não quer fazer o que precisa ser feito, tá bom? O sexto ponto, vou estender um pouquinho, que esse foi, como eu falei para vocês aqui, estava identificando o meu, são os medos, tá? Vamos lá ver os medos, que eu vou trazer duas vertentes do medo. Primeiro, medo de falhar. Então, eu não vou nem começar, porque vai que eu não vou conseguir. Já tive outros processos de falhas que me traz a memória. Quando eu lembro, eu já não quero nem começar para não ter que relembrar, né? Para não ter que vamos dizer, lidar novamente com o fracasso e com a falha, né? Aqui é um ponto muito sério que precisa de atenção. Quem se vê, né, não querendo iniciar, não querendo avançar porque está com medo de falhar, tem que olhar para isso com carinho, porque no nosso
sistema de educação, nós somos condicionados a olhar para a falha e para o erro com muita dor. A gente foi muito punido, né? Nós fomos muito punidos na infância pelos nossos erros e pelas nossas falhas. Então, aqui tem uma memória de dor, né? A memória que não é só da falha, ela é lá da infância, de quando você apanhou, de quando você foi castigado porque você errou, porque você falhou, porque você não agiu da forma que deveria. Então, é uma dor muito maior, né? Ela vem já de longa data, que ela pode ter se reproduzido novamente em uma falha na fase adulta, mas ainda assim ela nasceu lá atrás, ela nasceu lá na primeira infância, né? Todo sentimento é uma memória, né? Toda emoção é uma memória, né? Existe emoção sem memória. Ela nasceu dentro de uma situação que aconteceu e se configurou no nosso ser, tá? Eu vi que o pessoal levantou a mão, eu entrego todo o conteúdo e no final eu abro para pergunta e resposta, só para a gente não ter interrupções, tá bom? Mas no final pode anotar a pergunta aí, a hora no finalzinho a gente vai liberar aqui, tá? Então, medo de avaliação ou feedback negativo, então eu já não faço porque eu não quero ser reprovado, né? Medo de decepcionar e se decepcionar. Então, aí olha aqui, olha essa frase aqui forte, tá? Eu não posso organizar muito a minha vida. Então, por que que muitas vezes a gente se mantém sempre precisando fazer coisas e não conseguindo fazer, e sempre naquele processo de atrasado para fazer as coisas também? Né? Olha que interessante esse ponto. Eu não posso organizar muito a minha vida, porque se eu organizar, vai sobrar tempo e eu vou ter que lidar com a minha solidão. Então, eu crio caos, onde eu estou sempre atrasado para fazer minhas coisas, sempre correndo, mas nunca fazendo nada, sempre adiando, mas sempre correndo. Eu crio caos, porque assim eu não preciso lidar comigo mesmo. Assim, não tenho perigo de eu virar para dentro e ter um confronto com a minha consciência, com meus sonhos reais e descobrir que eu não estou fazendo nada efetivamente por eles. Ou seja, muitas vezes a gente está em processo de movimento, ação, mas que não está nos levando efetivamente para lugar nenhum, principalmente que não está nos levando efetivamente em direção aos nossos sonhos, né? Nós estamos fazendo talvez o que a gente fez a vida inteira, mas e aí causa, né, um processo de dor muito interna, que vai fazendo a gente se mover e adiar ações efetivas que precisam ser tomadas para me levar para o meu sonho. Então, eu me mantenho atrasado, com coisas sempre por fazer, adiando, né, as coisas que são realmente importantes de ser feita para eu sair, às vezes, de uma situação que eu não quero estar, para eu poder efetivamente caminhar em direção ao meu sonho, né? E eu faço isso de uma forma a não dar tempo para o meu ser poder olhar para ele mesmo e falar: puta que pariu, hein, meu? Tu veio aqui e não vai deixar a gente na direção do nosso sonho? Essa voz da nossa consciência que muitas vezes quer nos alertar, ela só vai ganhar voz se eu parar para ouvi-la. Então eu não paro, eu mantenho o meu ser sempre em movimento, sempre fazendo às vezes coisas que não são importantes, mas fazendo, para eu não ter que ouvir a minha consciência falar o que você precisava estar fazendo de verdade, você não está fazendo. O que você veio aqui para fazer de verdade, você não está fazendo. Então, esse é um outro processo, é um processo que eu acredito que a gente entra muito aí na procrastinação por esse medo, né? Esse medo de encarar a nossa voz interna, nos lembrando que a gente deveria estar fazendo mais. E esse foi para mim, eu acho que é o ponto para mim aqui, aí cada ser vai identificar o seu ponto, né, de mais, e me pegou mais aqui, que é medo do êxito. O medo do êxito é aterrorizante porque te joga no desconhecido, né? Eu parei para pensar sobre isso e eu percebo claramente aqui, mas muito no meu campo, assim, todas as vezes que eu estava próxima de ter êxito, eu senti esse medo que muitas vezes me faz procrastinar para que eu não vá nessa direção. E muitas vezes faz com que eu, inclusive, vá na direção oposta para que eu não chegue nesse lugar, vamos dizer assim, né? Medo de crescer, medo do êxito, ao enfrentar o desconhecido, medo de ser aquilo que você sempre sonhou em ser, pular para um outro patamar e ter que honrá-lo, porque quando a gente vai para um outro patamar, que é o patamar que muitas vezes a gente sonha em estar, nós temos responsabilidades de quem está naquele patamar. E às vezes a gente quer conscientemente, mas inconscientemente a gente não quer. A gente não quer crescer, porque, putz, se eu for para lá, eu vou ter muito mais responsabilidade com a questão financeira, com as pessoas que vão estar envolvidas com isso. Então, quando eu dou esse salto, né, de patamar,
de avanço, vamos dizer assim, eu tenho que estar pronta para assumir as responsabilidades que esse novo lugar vai me trazer, né? Quando eu vou caminhando nessa jornada de expansão. E aí, muitas vezes, a gente tem medo realmente de assumir esse lugar, né? E outra, a gente vai sair da tribo, né, de onde a gente nasceu. Então, corre o risco de quando eu me distancio, eu fico diferente, né? Então, vamos dizer que a minha família toda tem um patamar e eu me lanço num patamar diferente deles, é como se eles podem não me reconhecer, não trazer reconhecimento por essa passo, né? E às vezes não me aceitar. Então, existe esse medo intrínseco dentro do nosso ser. O sucesso, ele traz medo. Ele traz medo, e às vezes a procrastinação é por causa desse medo que o sucesso traz, né? Eu acho que todos nós internamente gostaríamos de ter sucesso. Seja, sucesso é relativo, cada ser tem o seu, né, na tua vida. Sucesso pode ser mãe de 4 filhos, pode ser, cada ser tem o que significa sucesso para si, né? E assim, muitas vezes a gente tem medo de ir para esse lugar que seria um sucesso para a gente, porque é um lugar novo, porque é desconhecido, porque eu não sei como que vai ser, porque realmente, né, eu vou acabar de certa forma crescendo, né, saindo de um processo de onde está tudo conhecido e vou ter que ir para o desconhecido. Né? E agora aqui falando com vocês, eu lembrei de um acontecimento aqui na minha jornada da minha infância, né, que eu acredito que tem relação com isso, que eu devo mergulhar na quinta dimensão, como os buscadores aqui fazem, para entender que foi o meu nascimento. O meu nascimento foi muito traumático, né? Eu tive um processo de 3, 4 dias para poder nascer e era o momento em que eu ia me tornar independente. E foi um momento de muita dor, né? Faltou ar, cordão enrolou, teve muita. E eu já tinha visto isso em algum momento, mas eu relembrei aqui que esse medo do êxito, né? Que é da gente crescer, de se tornar independente, vamos dizer assim, ele está no meu campo, porque eu nasci com esse medo, né? Ele faz parte do meu ser, ele faz parte da configuração do meu ser desde que eu cheguei na Terra. Eu nem sei quem eu sou sem ele, para vocês terem uma ideia. Eu nem sei quem eu sou sem o medo de me tornar independente. Então, aqui ainda é mais desafiador para mim, né? Porque quando foi algo que aconteceu com 3, 4, 5, 6, 7 anos, eu consigo retomar a consciência de quem eu sou antes. Aqui eu vejo um desafio ainda maior para mim. Eu não sei quem eu sou, tenho medo de ser independente, né? Então, aqui realmente eu vou vai exigir de mim um esforço para conseguir me libertar, né, desse lugar de medo da independência, né, que eu percebi que tem aqui no meu campo. Tá? A sétima causa que pode ser é falta de motivação mesmo, né? Eu não tenho uma motivação maior para fazer o que eu estou fazendo, então quem realmente sente que não tem essa motivação é importante analisar o campo e buscar essa motivação para poder sair, né, desse lugar. 8, impulsividade. Então, o nosso ser, ele é impulsivo, então ele não consegue, ele está sempre agindo sem pensar, né? Ou a impulsividade é agir sem pensar. E isso acaba, de certa forma, fazendo o nosso ser ficar fora do controle, logo gera processos de adiamento pela impulsividade. A nona razão que pode ter procrastinação são pessoas que priorizam o humor de curto prazo. Então, eu quero ganho rápido, né? Ganho rápido. Então, o que eu tenho ganho rápido? Se eu assisto televisão, eu dou risada, eu fico feliz rápido. A rede social, eu fico feliz rápido. Então, eu dou prioridade para coisas de curto prazo, que traz alegria a curto prazo. E isso faz com que eu procrastine e adie coisas que vão me trazer, talvez, uma satisfação maior a longo prazo. Né? Então, o ser que está preso nessa priorização de coisas, ganhos rápidos, normalmente procrastina. E décima, baixa capacidade de autocontrole, quando eu não tenho domínio do meu ser, seja emocional, seja mental, né? Não tenho domínio dele, vai ser difícil eu conseguir falar para ele vai e ele ir, né? Eu falo vai e ele fica, vamos dizer. E falta de perseverança, né? Pessoas que não conseguem manter-se constante fazendo o que precisa ser feito, né? Que se desmotiva com facilidade e não consegue manter essa constância, né? E realmente a jornada de atingir os nossos objetivos, ela precisa de perseverança, é o ponto-chave é a perseverança, a consistência, aprender a lidar com os erros, com as falhas, com os desafios que vêm, né, com alta frequência, porque vai acontecer e tem que aprender a estabilizar o ser, equilibrar o ser ali para lidar com todas as situações, tá bom? Vamos nessa, então,
Vou deixar dicas de livros, tá? Para a questão da procrastinação. Eu acho que esses 4 livros foram os melhores que eu li até aqui, tá? Primeiro, O Poder do Agora, que esse daqui vai trazer o nosso ser pro aqui e pro agora, e não é bom só para procrastinação, ele é bom para muitas outras áreas da vida, ele é até um guia para a iluminação espiritual aí, então é um livro maravilhoso. O Essencialismo, esse livro é sensacional, eu li ele recente, e ele realmente traz a nossa visão para a gente encontrar o que é essencial, porque a nossa mente ela está sempre vendo de forma muito ampla, e às vezes a gente faz um monte de coisa e não faz o que é essencial. Então, aqui ele ensina, educa a mente a olhar para tudo e buscar o que é essencial, né? O que é essencial que aquilo ali precisa ser feito, né? E trazer, né, essa educação para nossa mente de olhar dessa forma. A única coisa também. O que é a única coisa que você tem que fazer? Que esse da única coisa é o próximo degrau só, né? Que eu trouxe lá a ideia do próximo degrau. Aqui ele vai concentrar e mostrar técnicas e trazer formas de você identificar qual que é a única coisa que você tem que fazer hoje, que é só uma coisa que você tem que fazer hoje. Amanhã você vai ter mais uma única coisa, e depois você vai ter mais uma única coisa. E se você fizer essa única coisa bem feito, a longo prazo você vai ter dado, né, a caminhada vai ter sido bem longa e já vai estar bem mais longe do que se você não tivesse feito a única coisa. E o poder do hábito, que é quando a gente vai. Se eu, por exemplo, se eu conseguir entender essa questão da única coisa e eu fizer isso todo dia, isso vai virar um hábito. E aí sim aí eu ganho poder, porque aí quando vira hábito, né, então vai trazer o meu ser para um lugar de repetição daquilo que vai me fazer chegar onde eu tenho que chegar. Então, o hábito também é algo poderosíssimo aí quando a gente usa ele a nosso favor nessa caminhada. Então, 4 livros aí sensacionais que tem relação e nos ajuda no processo da procrastinação, tá? E como combater a procrastinação? Primeiro passo, autoconhecimento. Na minha opinião, não tem nada mais poderoso para combater a procrastinação do que o autoconhecimento, né? Como eu falei lá no início, a gente começou falando sobre isso, o inimigo não é externo, ele é interno, é uma resistência interna, é do nosso ser, do nosso sistema, da nossa mente, da nossa frequência, vamos dizer assim. Então, realmente, uma vez que eu olho para isso, eu entendo, né, eu entendo o que está acontecendo, o que está me fazendo não querer avançar, não querer, não, né, não sentir força para ir nessa direção, eu acabo criando, né, vou criando caminhos, vou encontrando os caminhos para me libertar desse lugar que me impede de avançar, que é a procrastinação. Estar no aqui e no agora, né? Que é o que a gente falou ali, quem não consegue, quem vive processo de procrastinação é porque não está. Então, volta no passado, né? Quem sente que tem algo para resolver do passado, nós temos aqui a cura da criança interior. Volta lá, tira o teu ser, né? Liberta a tua criança das prisões que ela está lá, para ela não ficar te chamando, né? Ei, ei, tá doendo aqui, tá doendo. Aí ela vai tirando a tua atenção e você tá lá no passado, né? Então, tira primeiro, liberta a criança, né? E vai trazendo o seu ser para o aqui, para o agora. A expansão de consciência também ajuda muito a libertar o teu ser do futuro, porque uma vez que você entende como funciona as leis universais, você aprende a elevar a frequência. Então, quando você amplia o teu conhecimento sobre tudo, né? Quando você expande a tua mente, com certeza você se torna muito mais apto para gerenciar o teu ser, né? Você ganha aptidões aí, porque o conhecimento ele é poder, ele traz poder, uma vez que você entende, né, como seu sistema funciona, como o universo funciona, você se torna um jogador de excelência, né? Que é esse o meu objetivo e dos outros buscadores que caminham comigo nessa jornada. A gente quer ganhar esse jogo, a gente não veio aqui para perder o jogo, a gente veio aqui para ganhar. E vindo aqui para ganhar, a gente tem que entender o jogo, a gente tem que entender o jogo, a gente tem que entender a máquina que nós estamos usando para jogar o jogo, né? Afinal de contas, faz parte do processo, né? Todo esse aprendizado sobre toda essa jornada, né? Terceiro ponto para combater a procrastinação é o foco, uma coisa de cada vez, né? Então, o foco ele é um dos artifícios mais importantes também para a gente entrar nesse processo de combate, né? Então, é colocar a minha atenção, uma coisa de cada vez, um degrau de cada vez e ir realmente trazendo o meu ser, né? Tirando a visão dele do jornada inteira e o que é que eu tenho que fazer hoje, né? E tudo mais. O foco é muito importante.
Planejamento e metas realistas. Aqui, esse ponto é muito importante. Eu tenho tomado consciência recente disso aqui, tá? O que que acontecia com a Amanda aqui? Vou compartilhar com vocês, que pode acontecer com vocês aí. A Amanda fazia uma lista de um monte de coisa que ela ia fazer durante o dia aqui. E chegava no final do dia, às vezes ela não conseguia realizar nem metade. Isso traz frustração, traz sentimento de estar atrasada, traz um monte de sentimento negativo que acaba contribuindo para procrastinação, tá? O que que a Amanda tá entendendo? O que que eu tô entendendo aqui? Que eu tenho que definir uma atividade em que eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer ela e que vai me sobrar tempo, inclusive. Né? Como bônus por eu ter feito ela, vai me sobrar tempo. E aí eu defino só uma, ao invés de fazer uma lista, né? Porque eu não sei vocês, mas eu fazia aquela lista e depois não cumpria quase nada. Mas a sensação de fazer a lista me causava bem, porque parecia que eu estava fazendo tudo. E no final das contas eu não fazia nada, ainda ficava frustrada com sentimento de culpa, baixava a frequência e tudo mais. Então, definir uma coisa que você tem que fazer e que você tem certeza que você vai fazer, absoluta, não dá tempo, tranquilo, e ainda sobra tempo. E aí você dá um checklist naquilo, tipo, cumprir, e ainda faz uma coisinha a mais para sentir que você produziu pra caramba, que foi super produtivo, né? E isso tá sendo ainda, porque eu tô tendo que reeducar a minha mente. A minha mente, ela sempre foi enganada. Ela quer colocar um monte de coisa porque ela fala, não, eu vou dar conta, eu vou fazer, eu vou. E depois ela não dá conta, e depois ela fica chateada porque não deu conta, e toda a culpa tá no quê? No planejamento errado. Tá na meta que não era realista. Né? Então, eu tenho entendido que é muito importante, mais importante do que eu cumprir, do que eu fazer, é eu entender como eu vou planejar isso, né? E não criar metas que sejam utópicas para não gerar uma sensação de não ter cumprido o que eu tinha que fazer. Eu acho que esse é um ponto bem importante. E colocar menos coisas na lista, deixar a lista enxuta, assim, coisas como eu falei, que você tem certeza que você vai conseguir fazer, que vai sobrar tempo, né? Porque se sobrar tempo, depois você inclui mais. É melhor do que você encher a lista e depois ficar arrependido porque com o sentimento que falhou, porque não conseguiu fazer o que tinha que fazer, né? Então, esse é um dos aprendizados também que eu tô aqui. Listinha curtinha, 2, 3 itens só. Termina, se precisar até, né? Se sobrar tempo até, vai meditar um pouquinho, fica feliz. E é um ponto, né, que eu tenho que trabalhar o meu ser também. Porque se sobra tempo e eu vou meditar, eu me sinto culpada, porque eu devia estar fazendo mais. E aí é o lugar do equilíbrio, né? Porra, se eu não dou um descanso pro meu corpo, ele começa a me combater, ele começa a procrastinar, porque ele tá cansado. Então, né, não sei se alguém aí se identifica com isso, tem se atentar também, que eu tô bem, né, atenta aqui com o meu ser também, né, ajudando ele. E esse é o ponto que eu trago agora, harmonizar o coração e a mente, né? Criar sistemas de recompensas, porque não adianta a gente ter quer que ele faça, que o corpo faça, mas a gente não recompensa ele, né? Então chega uma hora que ele fala, pô, já deu, né? Só, né? Eu fico aqui que nem eu falo que nem um chibatada, vamos, vamos, faz, faz, faz. Então tem horas que a gente precisa falar pro corpo, né? Não, agora vamos divertir, agora vamos tocar violino, agora vamos cantar, agora vamos fazer o que a gente gosta de fazer, né? Agora vamos, então, trazer, né, esse equilíbrio, respeitar o teu ser, né? Gerenciar suas emoções para manter o ser numa frequência legal, né? E não negociar consigo mesmo. Eu acho que isso é muito importante também, né? Coisas que são importantes. Então, se você coordenou que vai ser assim, vai ser assim. Né? Se vocês, vamos dizer assim, que a mente e o coração acordaram algo, não pode discordar, porque senão eles entram em atrito, né? Então, uma vez que a mente e o coração, olha, eu me sinto bem, sei lá, quando eu vou pra academia, quando eu toco violão, então o coração fala, eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu gosto de tocar violino. E a mente falou, então tá bom, nós vamos tocar violino aqui. Então, aqui, uma vez que foi negociado entre o coração e a mente, do que me faz bem, do que eu gosto, do que eu quero fazer, tem que ter esse equilíbrio, né? O coração quer uma coisa, a mente quer outra, né? Então, trazer, uma vez que eu negociar isso, né, cumprir. Eu vou cumprir consigo mesma, ser leal, ser fiel a si mesma. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, que exigem que o outro seja fiel a ela, que o outro seja leal a ele, né? Mas eles não têm essa capacidade de ser fiel e leal a si mesmo. Muitos seres não têm a capacidade de ser leal aos próprios sentimentos, ao que quer, ao que deve fazer. Então, se a gente, às vezes a gente não tem essa capacidade e a gente exige essa capacidade de outros seres para conosco, né? Isso acaba sendo contraditório.
né? Trago o nosso ser aí para uma reflexão nesse ponto, né? A lealdade do nosso ser. O que é os valores para mim, o que são valores para mim, o que eu gosto, o que é importante, o que eu quero, né? O que me faz bem, o que não me faz bem. Não vou me colocar onde não me faz bem, porque eu não vou me trair, eu não vou, né? Porque eu me amo e sou leal a mim e aos meus sentimentos, né? Isso é muito importante, tá bom? E um ponto muito importante também, para quem também está nesse processo de expansão de consciência, já tem um pouco dessa consciência, que é a elevação da nossa frequência. Né? Uma vez que a minha frequência está elevada, meus pensamentos estão calmos, o meu ser está sereno. É óbvio que é muito mais fácil fazer coisas e não procrastinar quando a minha frequência está elevada. Uma vez que eu baixo a minha frequência, e eu vou trazer aqui esse gráfico para a gente relembrar as frequências, né, do funil de Hawkins, uma vez que eu baixo a minha frequência, a minha mente perturba, o meu ser fica agoniado, dá uma ansiedade, baixa frequência faz o robô não funcionar bem. Ele começa a dar tilt, né? Começa a dar pane, buga o sistema. Então, baixa frequência, eu não consigo, o robô não funciona bem. Então, qual que é a minha responsabilidade? Manter o meu ser em altas frequências. Aceitação de tudo como é, amor, alegria, paz, né? Não deixar ele ir para orgulho, raiva, apego, medo, tristeza, culpa, ficar se culpando, tá vendo? Ó, eu vi um mecanismo em que eu me culpava porque eu não concluía a tarefa aqui. Preciso me libertar da baixa frequência, não crio mais tarefas que eu não consigo cumprir, senão eu vou para a culpa. Então, olhar para essas frequências e ver todos os lugares em que seu ser está caindo na baixa frequência e criando um mecanismo e ajudando o teu ser a manter-se sempre em alta frequência. Né? Isso faz parte da nossa responsabilidade, tá? E é isso. Pelo horário, não vou estender muito, mas vou falar rapidamente sobre a árvore da vida, tá? Então, esses 6 pontos são pontos importantes para a gente combater a procrastinação, tá bom? Pontos que ajudam o nosso ser aí nesse ponto do combate da procrastinação. E agora eu vou trazer rapidamente um conteúdo que eu tenho dentro de um curso que eu ofereço aqui, que é o Ativando o Potencial de Ser Humano, sobre a árvore da vida, porque eu acredito que muitos dos pontos nossos de procrastinação está relacionado também com lugares que a gente enrosca nessa árvore da vida. Vou trazer rápido para a gente já ir concluindo aqui, tá? Então, um ponto muito importante da gente entender que o universo é mentalista. Quem aqui já se aprofundou mais no Caibalion, já ouviu sobre isso, o universo é mental, né? Então, a mente do todo é igual à consciência maior e o plano superior. Tudo acontece na matéria, tudo que acontece na matéria aconteceu primeiro na mente do todo, né? Então, o que seria a árvore da vida, né? Então, existe um lugar num plano superior, que é a mente do todo, onde tudo que está para acontecer aqui na Terra, tudo que vai acontecer, principalmente através do nosso ser, ela acontece primeiro nesse plano e depois ela desce e ela se materializa. Nós somos ferramentas para a materialização disso que vai, né, dando o que vai acontecer. E para que a gente possa se conectar com essa dimensão mais elevada, né, tem uma caminhada para a gente acessar a nossa mente superior. E eu relaciono essa caminhada com a árvore da vida, que é uma caminhada onde a gente vai vencendo essas esferas, né? Então a gente vai vencendo essas esferas, que são esferas da nossa vida, que a gente precisa, né, compreender para que a gente possa se conectar com essa mente mais elevada, que vai ampliar, né, a nossa consciência para trazer o que precisa ser, vamos dizer, materializar o que precisa ser materializado na Terra através de nós. Então, projetos, nosso propósito, nossa visão. Então, o primeiro estágio é curar, nutrir e chamar o poder de volta. Começa a maior conexão com o nosso eu superior. Então, os 3 primeiros círculos, né, que é limpar a personalidade e deixar a base da árvore alinhada e balanceada. Então, essas 3 primeiras esferas elas são relacionadas com, é como se fosse a base do nosso ser, né? Onde eu tenho do lado de cá o trabalho, a ação, a vida profissional e realização. A parte de baixo é a família e os relacionamentos afetivos, né? As relações, então trabalho, relações, e aqui a relação com o meu ser, né? O autoconfiança, fé inabalável, confio na capacidade de ser quem eu desejo. Então, trabalho, família, relacionamentos, né? E o meu ser.
Se essas três bases primeiras não estão bem estruturadas, né? A minha força para ação, para realização, o meu ser está equilibrado e está centrado. Se as minhas relações não estão equilibradas, né? Tá aquela coisa, né, bagunçada. Se eu não tenho aqui uma estabilidade nos meus relacionamentos, e se eu não tenho confiança e uma fé inabalável de que eu consigo ser quem eu desejo ser, se eu não tiver esses três centros em equilíbrio, eu posso, de certa forma, querer avançar, mas eu não consigo, porque eu estou em desequilíbrio, vamos dizer assim, né? Então, eu acredito muito que quando essas esferas da vida não são trabalhadas, elas também geram processos de procrastinação, né? Porque eu posso tentar escalar e subir para alcançar algo maior, que é quando a gente consegue alcançar, a gente vai caminhar, eu vou caminhar aqui rapidamente para a gente chegar, mas a base estando em desequilíbrio, ela desestabiliza e ela faz o meu ser voltar, retroceder. E aí eu fico criando esse processo de tentativa de avanço sem conseguir, né? Que é muito clássico da procrastinação. Quando essa tríade é curada, o coração abre e nos dá a coragem de encarar nossos medos, vulnerabilidades e fraquezas. Ganhamos a coragem de colocar para fora tudo que nos segura. Nós nos tornamos capazes de sacrificar nossa personalidade para podermos clamar o nosso eu superior. Então, muitas vezes, nesse lugar, quando eu ainda estou presa nessas esferas, eu não consigo subir nessa árvore da vida, vamos dizer assim. E aí, quando eu consigo vencer essas três esferas, né, e ir deixando o ego, a personalidade, que faz muitas vezes eu não ter bom relacionamento, que faz eu perder força para ação, não ter vamos dizer, conhecimento, não ter uma fé inabalável, uma confiança no meu ser, que são as três esferas, né, eu não consigo acessar essa esfera do meio, que é a alegria, a beleza interior e o brilho interno. Porque eu estou presa nessa base, né? E aí essa esfera do meio é a que vai me lançar para poder ajustar as outras esferas que vão me levar para alçar voos maiores, né? Então essa esfera do meio tem a ver com o nosso brilho interno, acessar a beleza interior, entender, né? Que é esse mergulho que a gente faz dentro do nosso ser mesmo. A gente sai do externo e começa a acessar essa luz interna, né? Então, o segundo estágio é o círculo central, conectado com todos os outros círculos. Aqui fala muito da criança interior. Começa a reconhecer a beleza interna e chamar de volta o nosso merecimento e autoconfiança. Aqui é o primeiro estágio da nossa experiência com a árvore da vida, tá? Depois a gente entra nas duas esferas laterais, onde a gente começa a solidificar o nosso poder das escolhas e decisão e a capacidade de colocar em prática. Então, vocês estão vendo que aqui é onde muitas vezes a gente vai parar na procrastinação, né? Quando eu não venço esse círculo aqui, eu fico em dúvida com tudo, não entrego as responsabilidades e culpo os outros, né? A do lado de cá é conseguir aprender com os acontecimentos. Quando eu não venço esse círculo, o que acontece? Vitimismo, não consegue compreender as lições, foco no negativo e repetições de ciclos. Isso aqui prende o ser totalmente na procrastinação, um ciclo que não termina mais, né? Então, a gente vê que à medida que as esferas vão subindo, vai elevando o nosso ser para desafios maiores, né? A gente vai exigindo do nosso ser se tornar mais. E aí eu vejo que é quando a gente não está conseguindo se tornar mais, é que a gente cai em ciclos repetitivos, né? Por exemplo, a questão da dúvida, de ficar em dúvida, de não ter confiança. Eu não sei se eu vou conseguir, aí eu não sei como é que eu faço, eu não estou seguro para avançar, eu não estou. Isso é claro, é nítido que é prisão nessa esfera aqui, né? E realmente, esse lugar onde eu fico em dúvida com tudo, será que eu vou para cá? Será que eu vou para lá? Será que eu faço isso? Que eu faço para aquilo? Eu não vou conseguir avançar, eu não vou conseguir, né, romper para acessar algo mais elevado, né? Porque eu tenho que vencer essa esfera para conseguir levar. Então, o processo de vencer a procrastinação faz parte também da nossa elevação dentro dessa árvore da vida que vai nos levar para algo superior, entende? E o terceiro estágio, nós começamos a prosperar, conectamos com o nosso eu verdadeiro, nosso merecimento, nossa divindade, entramos em uma fase de liderança em nossas vidas e começamos a incorporar nosso eu superior. Desenvolvemos um senso de dignidade e nobreza em nossas vidas, que é a esfera quando a gente venceu as duas laterais, que aqui, nessas duas laterais que eu trouxe agora, é o lugar onde eu acredito que a maioria dos seres estão presos, procrastinando.
não consegue vencer a dúvida, a insegurança. Será que eu vou para cá? Será que eu vou para lá? Não estou segura, eu não sei se eu sou suficiente, eu não sei se eu mereço, eu não sei se eu. Então é um lugar ali onde é o mais desafiador para a maioria dos seres. Mas quando a gente vence, quando a gente consegue vencer esse processo dessas duas esferas ali, a gente estende o nosso ser e leva o nosso ser para conexões mais elevadas, né? Conexão com Deus. Deus não está fora, está dentro. E aí eu chego para duas esferas onde vai me levar para um patamar de ser mais elevado também. Confiança na essência, sabedoria do coração. O coração não pensa, age e sabe o que está fazendo. Ele não pensa, ele não tem dúvida, não tem segurança, ele sabe o caminho. Então, aqui eu fiz uma conexão, né? Eu retornei o meu ser para a essência, na segurança de ser. Quando a gente não vence esse círculo, a mente fica interferindo o tempo todo no sentir, atrapalhando o coração. Então, o coração está tentando guiar o ser e a mente fica. Ai, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que vai. Ai, não sei o que vai acontecer. E medo. E se a gente for? E a gente não sabe porque é desconhecido. Então, né, quando eu consigo e vencer essa esfera, né, eu sigo de olhos fechados, confiante, fé inabalável. Porque eu sei, meu coração sabe para onde a gente está indo, né? Quando eu consigo ter essa segurança. E essa esfera daqui vence aquela questão lá que eu trouxe do ser impulsivo, né? Então aqui eu penso primeiro, depois eu ajo. Coragem com sabedoria, né? Esse também é um ponto que precisa ser vencido para atingir a esfera mais elevada na caminhada da reconexão com a mente superior e, né, reconexão com as dimensões mais elevadas, né? Depois de completar a jornada até o topo da árvore da vida, a devoção à grande obra, porque aí a gente se conecta com a nossa missão de vida, o nosso propósito, a gente se conecta, né, com a razão da gente estar aqui. Perseverança para continuar nossa jornada no caminho do progresso até podermos clamar por nossa divindade e atingir o nosso maior potencial. Tá? Uma das coisas que eu falo muito para as pessoas, né? Por que que a gente tem que vencer essas esferas antes de atingir o nosso maior potencial, antes de acessar a nossa divindade, antes da gente se conectar com o nosso propósito, com a nossa missão? Porque se a gente se conectasse antes, a gente não ia conseguir cumprir. Eu não posso ter dúvida para cumprir. Eu não posso agir sem pensar para cumprir. Eu não posso manter meu ser com péssimos relacionamentos. Eu não posso ter dúvida do meu brilho. Eu não conseguiria cumprir a minha missão e o meu propósito se eu não conseguisse vencer essas esferas. Então não faz sentido porque, né? Eu trago isso nos cursos e ensino isso porque faz parte do processo, né? Às vezes as pessoas falam, eu quero saber meu propósito, minha missão. Não adianta entregar a tua missão se o teu ser não está pronto para cumprir ela. É frustrante, é pior você saber o que você tem que fazer e não conseguir. É melhor não saber. Então a gente só acessa, né, a nossa divindade, a gente consegue se conectar realmente com a entrega, né, completar a jornada da árvore da vida. É quando a gente já conseguiu vencer aquelas esferas, porque a gente vai se tornando quem a gente precisa para, ao pegar a missão lá em cima, conseguir refletir, né? Trazer ela para baixo e executá-la, né? As esferas precisam estar perfeitas, elas não podem ter fraturas, fracturas, fissuras, né? Senão a luz não desce, senão não chega. Né? A luz, ao descer, ela enrosca, né? Enroscou na dúvida, enroscou no agiu sem pensar, fez o que não devia, agiu, né? Então ela vai enroscando e aí ela não consegue fluir através de você e chegar nos outros seres aqui na Terra. Então por isso, por essa razão, é muito importante a gente trabalhar essas esferas, né? E é isso. Então é isso, o nosso ser, né, tem essa jornada, a gente chama de árvore da vida, para acessar a mente superior, o eu superior, né, a dimensão mais elevada. E sintonizando a nossa mente, a sua mente, para a conexão com as dimensões superiores, né, a gente começa a trabalhar as sombras. Mas porque o que acontece muito com as sombras, né? Quanto menos a gente trabalha essas sombras, né? Então, quando a gente faz essa sintonia, a gente começa um trabalho muito forte de processo das sombras, porque essas sombras elas roubam as nossas energias. Então, quanto menos eu trabalho, mais energia ela produz, e se você continua gastando energia para esconder as sombras, sem dar vazão conscientemente para ela, esse mecanismo rouba a sua energia.
né? Então, para que a gente possa vencer esse processo, né, e não ter nada roubando a nossa energia, que é muito do que nos leva à procrastinação, né, energia no lugar errado e não conseguir efetivamente colocar em prática, porque a energia está sendo ou enroscada no passado, no presente e no futuro, nas coisas externas e nas sombras. Então, uma vez que eu acesso a dimensão superior, que eu faço acesso com essa mente superior, esse eu superior, começa um trabalho muito grande de eliminar sombras. Quem está passando por essa jornada sabe como é que é. Porque as sombras roubam energia. Enquanto a gente está tentando esconder elas, segurar elas, conter elas, a nossa energia está sendo gasta. Então, por isso, quando a gente faz essa caminhada e começa a alçar voos maiores aí no processo evolutivo, na elevação da mente, é muito importante o trabalho com as sombras, né? Trabalhar as sombras através da autoobservação, seus comportamentos, suas escolhas, por que você está agindo assim, buscar o autoconhecimento e o conhecendo de como funciona a realidade, e o conhecimento de como funciona a realidade, que é o que e o que nós estamos fazendo aqui, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui, tá bom? É isso, manter, basicamente é a gente ir em busca de ferramentas, conhecimento, informações que nos ajudem ter o nosso sistema nas nossas mãos, né, no nosso controle, né, não ser controlado por ele. Né, o que a gente está trazendo aqui hoje, a procrastinação, é quando a gente está sendo controlado pelo nosso sistema. Né, para a gente não ser controlado por ele, a gente precisa conhecer ele, precisa aprender mais sobre ele. Né? E a expansão de consciência nos permite enxergar além das nossas limitações e bloqueios. Bom, aqueles seres que querem avançar mais sobre assuntos como esse, né? Eu tenho um curso completo para expansão de consciência, então pode me chamar no WhatsApp quem tiver interesse, né, de entender mais aí para poder avançar. Tanto, né, quem quiser desenroscar do passado tem a cura da criança, quem quiser expandir a mente para entender mais sobre essa escalada, essa jornada, né, de reconexão com a mente superior, tem esse curso da expansão de consciência que é o Ativando o Potencial de Ser Humano, tá bom? Que faz parte da metodologia do Reconfigure-se. Beleza? Seres de luz, é isso. Estamos encerrando. Deixa eu ver se nós encerramos no horário. Ó, deu mais ou menos, passou um pouquinho. Eu queria fazer em 1h15, foi 1h30, mas foi muito bom, muita gratidão. Deixa eu liberar os áudios aqui. Deixa eu ver, não vou conseguir. Não vi depois eu vou dar uma lida no chat aqui, eu não vou conseguir acompanhar para poder liberar. Livro, uma única coisa, nível de águas. Ah, gratidão, o pessoal está compartilhando. Deixa eu abrir os áudios aqui. Agora a gente vai abrir bate-papo. Vai levantando as mãozinhas aí, quem vai interagir, para a gente começar a jornada de bate-papo. Peraí, deixa eu achar um lugar aqui para. Aí.